Muito boa tarde a todos, aos presentes, aos que nos acompanham à distância. Não podemos tardar mais, por norma, temos sempre muito gosto em começar as coisas, as iniciativas pontualmente e sobretudo agora neste contexto em que temos também pessoas que nos aguardam à distância. Bom, eu gostava de cumprimentar todos em nome da Fundação Mário Soares, congratular-me-nos imenso por esta iniciativa que também nos foi suscitada pelo Festival Indie Lisboa, agradecer imenso a cumplicidade e o apoio da Cinemateca. Eu aliás tenho aqui o programa da Cinemateca e estará disponível também. Mas sobretudo, evidentemente, cumprimentar e agradecer muitíssimo sentidamente aos participantes e com uma menção muito especial, como não podia deixar de ser, à Anushka de Andrade. Bom, é conhecido o perfil da Anushka de Andrade, nós temos 3 intervenientes, vamos partilhar as reflexões deles em cerca de um quarto de hora, 20 minutos cada um, e depois, evidentemente, que quer presencialmente, quer à distância, sintam-se absolutamente à vontade para colocar questões, para interpelar, para pedir, enfim, alguns esclarecimentos, o que entenderem. Mas então teremos entre nós, eu sou Fernanda Roso, estou só aqui como administradora da Fundação Mário Soares e como facilitadora. Os nossos 3 intervenientes são então, como sabem, a partir do programa Anushka de Andrade, Bruno Sena Martins e Jorge Vala, que nos acompanhará à distância. Bom, Anushka de Andrade, que é filha de Soror Maldoror, e é isso que também suscita esta iniciativa, e um tema de tanta atualidade, e é uma atualidade permanente, persistente, e que nos questiona cada vez mais, e com dimensões cada vez mais múltiplas, e enfim, e mais complexas, não é? E portanto falaremos de negritude, identidades e direitos humanos, a partir do trabalho incrível que temos, herdado evidentemente a partir do trabalho de Sara Maldoror, que tem uma origem antilhana, francesa de nacionalidade e que foi evidentemente conhecida e respeitada por todos nós como uma grande militante que através do seu cinema, no fundo, acompanhou as questões das lutas pela autodeterminação, contra o colonialismo, tem uma obra imensa, enfim, muito multifacetada e que tem sido particularmente relevante para tentarmos conhecer um pouco melhor, interpretar melhor, sentir melhor. E acho que sentir aqui é muito importante o que foi, o que é a cultura negra, não é? Uma cultura muito invisível muitas vezes e que naturalmente no caso português tem aqui particulares questões e relações e sensibilidades. Ela tem, enfim, filmou de forma muito própria, ainda por cima teve uma extensão enorme como produção e em tudo está presente a sua consciência política, a sua dimensão humanista, mas por outro lado também a sua participação poética e a forma como de alguma maneira inspirou e moldou o movimento cultural da negritude. Enfim, sobre ela falarão estes 3 convidados com certeza muito melhor, enfim, só queria aqui evocar alguns tópicos também da biografia de Sara Maldoror, nomeadamente também a sua formação na União Soviética no início dos anos 60, a passagem por Argel e enfim, depois muitas das suas experiências e aquela frase que ela repetia muitas vezes e que eu não queria deixar aqui de evocar: quem iria contar a história da África, não é? Dizia ela, melhor do que nós. E de facto é disso que nós também queremos falar aqui hoje, mas com esta ponte para o presente. Gostava de fazer aqui uma menção, porque na Fundação Mário Soares e porque este enquadramento. Bom, por um lado nós temos aqui na Fundação Mário Soares o próprio espólio do Mário Pinto de Andrade, que está disponível, está acessível através da Casa Comum. É um acervo que também foi aqui colocado pelas filhas do Mário Pinto de Andrade no final da década de 90 do século XX e que está disponível e que é também um instrumento muito importante para conhecermos toda esta realidade. E por outro lado, mais especificamente a questão da coleção documental da própria Sara Maldoror, que agora a Fundação Mário Soares também organizou e que está a disponibilizar neste momento uma mostra documental, e cumprimento os meus colegas que aqui estão e que têm trabalhado sobre isso e que reúne toda a documentação que existe aqui no arquivo da Fundação Mário Soares
Barroso, mas que vem, evidentemente, através da colaboração do arquivo de Mário Pinto de Andrade e que se relaciona com este percurso de Sara Maldoror. Enfim, é uma surpresa revisitar toda essa documentação, é uma inspiração, fica também esse apelo, usem por favor, é para isso que também a Fundação Mário Soares Maria Barroso existe e evidentemente para aderir e promover este tipo de iniciativas, com este privilégio imenso que é ter aqui então a Anushka Andrade, a quem eu então pedia para nos falar um pouco sobre esta temática, enfim, tão livre quanto entender, sem quaisquer espécie de condicionalismos, durante 15, 20 minutos. A Anushka Andrade, precisamente filha de Sara Maldoror e Mário Pinto Andrade, também iniciou a sua carreira no meio cinematográfico, na Société Civile des Auteurs et Réalisateurs et Producteurs, e tem trabalhado como assistente de produção, programadora de cinema, diretora artística de imensos festivais internacionais de cinema, também teve uma relação muito estreita com a diplomacia francesa, como medida cultural e diretora do Instituto Français em Sevilha e como medida regional de audiovisual para os países andinos. E, enfim, como é evidente, tem tido aqui um papel muito, muito importante e nós estamos todos muito gratos e fica a nossa gratidão, não só na preservação, mas na partilha e a ajudar-nos a refletir também sobre este legado tão importante dos seus pais. Muito obrigada e passava-lhe então a palavra através do microfone. Muito obrigada e, por supuesto, é grato, honor y también una emoción de estar aquí en esta fundación con la cual ya tenemos una relación estrecha desde hace más de 20 años. Y bueno, así que estar aquí también dentro de la primera retrospectiva nunca hecha en el mundo del film de Sara, que está dentro del Festival Indie Lisboa, gracias a la Cinemateca. Es muy interesante de ver que esta retrospectiva no se hace en cualquier país, se hace en Portugal. Y este es también importante porque desde la muerte de Nosamay, mi hermana Enda y yo, hemos decidido de hacer todo lo que podemos para preservar, divulgar el valor, el trabajo y también los archivos de nuestro país, pero de hacerlo como una pareja. Y entonces estar en Portugal por Sara es también rendir homenaje a nuestro país. Por eso que, bueno, antes que todo quería disculparme porque falo un portuñol, que es una mixtura un poco especial, y si no me entiende puedo pasar al inglés o al francés, no sé. No sé si no hay problema. ¿Sí? ¿También? Bueno. Lo que he entendido de esta presentación, que querían un poco de hacer una relación entre la búsqueda de identidad de Sara y también con el racismo y los derechos humanos, ¿sí? Y bueno, lo que es importante es bien tener en cuenta que Sara nació en 1929 en Francia, de un país originario de Guadalupe y de una madre francesa, y creció en una pequeña ciudad, y llegué en París en los años 50 y nunca ha querido hablar de su infancia. No sabemos nada. Por supuesto, con Enda fuimos a buscar cosas con nuestros tíos y tías, pero dijeron, no vamos a decir nada. Así que pensamos que fue una infancia difícil y con mucha violencia, porque los padres murieron muy temprano y fueron 4 jovencitos negros en los años 30 en Francia, y 40 no era muy fácil. Bueno, y entonces Sara llega a París en los años 50, no sabemos exactamente cuándo, 54 o 55, pero en el año
1956 decide de cambiar de nombre. Es un acto no solamente artístico, diciendo que ella no quería ser más Sara Ducados, que era su nombre civil. Ella decide de escoger ella misma su propio nombre. Por un afrodescendiente, un descendiente de esclavitud, escoger su propio nombre ya es un acto político. Segundo, no es que escoge cualquier nombre de flor, ella escoge un nombre de un artista, de un poeta surrealista, Lautréamont. Su nombre viene después de la lectura de la obra magistral, Les Chants de Maldoror, y también dice algo muy importante sobre su identidad. Ella decide en 55 o 56 de ahora se presenta en el mundo como Sara Maldoror. Cambia de nombre y también cambia de fecha de nacimiento. Sí. Ha cambiado tengo el pasaporte, tengo la prueba, porque a esta época los pasaportes no eran digital, por supuesto, se podía escribir en era un pasaporte azul, cambió el 2 por un 3. Así que ella dijo, no, yo tengo 20 años y durante años ha tenido 20 años. Esto también es algo muy particular, pero dice que ella va a decidir de todo. Y este es, primer punto, la identidad, yo la escojo yo. ¿Ok? Y yo no voy a ser víctima de cualquier cosa. Y no importa el precio, tampoco, decide. Y este es algo que va a seguir ella toda su vida. Alors, en 56, bueno, ella empieza en crear la primera compañía de teatro con 3 otros miembros negros. Son los primeros, son actores de Guinea y de West Indies, también de Haití. Había Toto Vicente, Samba Babacar, Timothy Bassori, entonces, y Sara Maldoror. Crean la primera compañía que se llamaba Les Griots. También es importante, el griot era el troubadour, la persona que va a contar la historia, la persona que transmite. Es también algo de la oralidad. También. Y también dice algo y del nombre, ¿eh? De Le Griot. Entonces, crean esta compañía de teatro para escoger ellos mismos las obras que quieren ver, que quieren también tocar, se dice, ¿sí? Tocar, presentar, y por supuesto escogen obras de Aimé Césaire, obras literarias. La primera obra era Huis clos de Jean-Paul Sartre. Y cuando le preguntaremos a Sara por qué escogiste Huis clos, dijo, bueno, fuimos 4 actores, entonces Huis clos. Bueno, un poco, bueno, tenía 20 años, ¿eh? Bueno, empezaron así y luego se han dado cuenta que era muy caro, difícil seguir con una compañía de teatro, que nadie podía tener una representación con ellos. Y también hay algo importante en el hecho de escoger y de crear esta compañía, era que Sara dijo, bueno, porque fueron todos en el conservatorio y en la escuela de la Rue Blanche para aprender a actuar. Y Sara dijo, bueno, yo tenía hasta ahí de los papeles que me propusieron. Y dijo, yo no estoy aquí para abrir o cerrar las puertas. Yo, si quiero, puedo actuar Antígona. Bueno.
Entonces, hicieron esta compañía y después de 2 o 3 años, la compañía seguía sin Sara porque ella se fue a vivir con mi padre en Conakry, en Guinea. Y ahí se dio cuenta que estar en África es importante y es importante compartir con los africanos. Y el teatro era muy difícil de rehacer otra compañía en Guinea y decidió que la mejor manera para divulgar su historia, para contar su propia historia era el cinema, porque el cinema era algo mucho más fácil en todos los países, es algo universal. El lenguaje de las imágenes es mucho más accesible que un libro o una obra de teatro por la gente que todos no saben leer. Y también es algo más powerful. Y decidió de ir a estudiar cine en Moscú. ¿Por qué en Moscú? Era simplemente porque ella era una admiradora de Eisenstein. Y también había una posibilidad de tener una beca del gobierno guineense. Entonces se fue a Moscú. Ahí encontró a Sam Ben Ousmane, que también tenía una beca, pero él se quedó solamente algunos meses. Sara se quedó 2 años a estudiar cine. Y una vez en Moscú, ella tenía la posibilidad de escoger su profesor. Había o Marc Donskoy, que era un asistente de Eisenstein, o Bundarchuk. Y ella dijo, bueno, me fue con Marc Donskoy porque yo sabía que nunca tendré la oportunidad de tener toda la producción como Bondarchuk, porque ella sabía que van a regresar una vez en África y que esas producciones inmensas de como los peplum fue absolutamente imposible para ella. Así que estudió cine con Donskoy y fue muy interesante para ella ahí aprender a estudiar los cuadros, la manera de organizar la luz y los personajes en un cuadro. Y también fue muy interesante porque ahí fueron conocidos mucho en los museos y en las iglesias para ver las pinturas y estudiar. Y este es algo que siempre se quedó con esta manera de ver las cosas. Y por ejemplo, cuando ella estaba trabajando sobre un nuevo guión, y la preparación era algo muy importante para ella, trabajaba muchísimo antes del rodaje y siempre dijo al director de la fotografía o al jefe de la decoración de ir al museo con ella. Y dependiendo del film que él quería hacer, ellos tenían que ir al museo para ver tal pintor o tal otro, para el ambiente, la luz o no sé qué. Y este fue muy interesante y he encontrado, por ejemplo, en los archivos de Sara, de los proyectos no hechos, que por tal film era la luz de Salgado, de Sebastián Salgado, por ejemplo. Por otra era Van Gogh. Y por otro pintor, pero que influenció el trabajo y este fue muy interesante. Y su relación con la pintura era muy importante. Ella ha hecho muchas películas sobre pintores y hay veces en una noche, porque era una persona un poco radical en su manera de ser. Y, por ejemplo, se fue a México para encontrar un pintor ruso que era el hijo de Víctor Serge. Y cuando ella descubrió su pintura, decidió, oh, quiero hacer una película, y han hecho la película durante una noche. Y es una maravilla. La película bueno, está presentando, yo creo, mañana, si no me equivoco. Se llama Vladi, si quieren verla.
Bueno, entonces, la importancia de la pintura también. Y alors, este es sobre su identidad, su manera de ser, el contexto. En su vida, bueno, después de Moscú fuimos a vivir en Marruecos, luego en Algeria, porque el gobierno algerino estaba apoyando a todos los movimientos de libertación de los países. Bueno, había Amílcar Cabral por la Guinea-Bissau, Eduardo Mondlane por el Mozambique y Mario, por supuesto, pero había también otros revolucionarios. Y luego fuimos a vivir a París. Pero hay una temática también muy importante que viene muchas veces cuando se mira la trayectoria de la cinematografía de Sara, es la idea de la prisión y también l'enfermement. ¿Ah? La prisión y la doença. Y este es algo muy importante. Es algo que ella estaba luchando mucho en contra la prisión, pero ella ha hecho muchas películas sobre eso, como Mona Gambé, Sambizanga, también el Hospital de Leningrad, pero es importante saber que ella fue muchas veces en prisión. Y cuando ella estaba invitado en un nuevo país o otra ciudad en Francia, siempre estaba buscando o preguntando, ¿hay una prisión, una cárcel en su ciudad? Y dicen que sí o que no. Y sí, había sí. Y dirían, bueno, yo quiero ir a encontrar y hablar con los prisioneros. Y fue muchas veces a presentar sus películas ahí para dar otra oportunidad a los presos que sean políticos o no, pero este fue importante. Y también para decir a qué punto era una temática importante, en los proyectos no producidos de Sara hay un proyecto sobre Frantz Fanon, que era el último proyecto que ella quería hacer. Hay un proyecto sobre Nelson Mandela y cómo la prisión ha construido también el hombre, un proyecto sobre Angela Davis y un sobre Abu Jamal, que es un preso que está todavía en la cárcel en el corredor de la muerte. Y este fue, bueno, importante. Voilà, y voilà, los derechos humanos serán muy importantes. Lo que quería añadir es que no era solamente palabra, no era una persona que quería mostrarse o hacer películas solamente para ella, pero hay una coherencia entre su vida, su película y lo que nos ha transmitido a nosotros y también a su alrededor. Y la idea de la transmisión es algo absolutamente fundamental. Y también, por supuesto, su abertura estaba siempre lista para viajar en todas las partes posibles. Y ya, yo creo que era como una pequeña introducción y bueno, podría también contestar a todas sus preguntas después. Gracias. Muitíssimo obrigada, Anushka, foi incrível, porque de facto é uma partilha de uma dimensão da sua mãe que nós não conhecemos menos, não é? Quer dizer, e essa forma assertiva da afirmação da sua identidade e da escolha do seu nome é de facto uma mulher, além do mais, uma mulher extraordinariamente inspiradora. Seria sempre difícil fazê-lo, não é? E nessas circunstâncias é uma mulher que de facto nos inspira. Nós passávamos agora para o Bruno Sena Martins. Obrigada, Bruno. O Bruno é investigador no SES, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra,
é doutorado em antropologia, não, é formado em antropologia, doutorado em sociologia, e tem trabalhado muito sobre tópicos fundamentais como o corpo, a deficiência, a questão dos direitos humanos, evidentemente, e do racismo e do colonialismo. Enfim, conhecemos, eu tenho o gosto de conhecer, penso que alguns de vós conhecem também várias obras que o Bruno nos tem proporcionado. Neste momento, precisamente, tem também aqui uma responsabilidade na formação, sendo co-coordenador de um programa de doutoramento sobre Human Rights in Contemporary Societies, o que é muito importante. Precisamos todos também de criar mais estas formações, e trabalha também associado ao doutoramento de pós-colonialismo e cidadania global. Enfim, tem tido também aqui algumas colaborações com a Fundação Mário Soares, que agradecemos, e pedimos ao Bruno também para refletir um pouco connosco sobre as questões desta herança colonial portuguesa, os direitos humanos e esta obra inspiradora. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Quero começar por agradecer o gentil convite que me foi feito e dizer que é uma honra estar aqui, Panuska, estar aqui neste evento. Eu creio, na verdade, que falar de colonialismo, anticolonialismo, panafricanismo e falar do protagonismo das mulheres e das mulheres negras na história é, sem dúvida, um elemento essencial e pertinente em Portugal, no ano 2021, para qualquer noção que tenhamos de justiça histórica e também para um reconhecimento das múltiplas identidades e ancestralidades que hoje compõem a sociedade portuguesa e o modo como todas estas questões que nós aqui falamos de alguma forma reverberam nas lógicas do racismo e da desigualdade racial. Parece-me que faz com que esta iniciativa da Cinemateca, da Fundação Mário Soares, do Indi de Lisboa, seja realmente saudar, e fico muito grato por essa proposta que nos instiga e que nos faz pensar, e eu trago aqui algumas das reflexões que se me oferecem. Eu começaria por citar uma socióloga boliviana, Silvia Regueira Cusicanqui, quando ela citava Otávio Paz para dizer que no mesmo tempo, na mesma época, há sempre várias historicidades que se relacionam, que se ignoram, que se entredevoram e que se sobrepõem. E ela dizia isto para dizer que no tempo presente, no tempo em que vivemos, as feridas coloniais persistem ainda. Elas fazem parte do nosso tempo. Podemos ignorá-las, podemos percebê-las como violência, podemos passar ao lado delas e não as perceber, mas elas existem. E é por isso que me parece realmente que nós temos que confrontar aquilo que um antropólogo chamava de segredo público. O segredo público é aquilo que todos nós sabemos, mas que não conseguimos articular ou que não estamos suficientemente habilitados para partilhar. Eu não tenho dúvida que a violência colonial que constitui as nossas sociedades e que marca e define a sociedade portuguesa foi durante demasiado tempo um segredo público. E esse segredo começa a ser de alguma forma confrontado. Aí muitas formas têm sido feitas historicamente confrontar esse silêncio, esse segredo público. Amílcar Cabral, já aqui citado, dizia que a luta colonial é necessariamente um ato de cultura. E eu acho que o cinema de combate, o conhecimento que nós possamos produzir é de alguma forma a continuação da luta anticolonial, porque ela não se completou na medida em que as estruturas de significado que constituíram um sistema mundo racista, colonial e escravocrata persistem simbolicamente, persistem nas lógicas de desigualdade que atravessam as nossas sociedades. E, portanto, eu diria que nós temos, Fanon dizia que cada geração tem que descobrir a sua missão e depois decidirá se a quer cumprir, se a quer trair. Eu creio que a nossa missão tem ainda a missão de confrontar os limites colocados por uma memória eurocêntrica. Uma memória que não reconhece outras historicidades, outras lutas, outras violências. E no caso de Portugal, confrontar essa memória eurocêntrica significa confrontar as implicações do modo como a violência colonial constitui a nossa história e a nossa sociedade. E quando falamos de violência colonial, falamos de escravatura, falamos de guerras, pacificação, falamos do trabalho forçado, falamos do estatuto do indígena, falamos, obviamente, da guerra colonial, falamos de massacres, Bate-Pau, Iriamo, Pidjigiti, falamos desses lugares de violência que são parte também da nossa história. Uma história que não me ensinaram. Eu estudei e vivi sempre aqui em Portugal e de nada soube disto quando cursava
quando aprendia sobre a história de Portugal, sobre direitos humanos, pouco disto me foi ensinado. E eu creio que nós temos que reverter realmente os limites desta memória, que eu diria eurocêntrica, e cabe acrescentar que Portugal não vive isolado nesta chamaria de desmemória aprendida. Portugal partilha com outros impérios coloniais esta omissão da história colonial que constitui de alguma forma o privilégio e a ideia de Europa. Em algum sentido, eu diria que reconhecer a violência colonial enquanto um segredo público que constitui a história das nossas sociedades e o presente das nossas sociedades significa recusar uma ideia celebratória da Europa que a vê como a sede de uma vocação libertadora e universalista e que consagra uma linhagem de direitos humanos, democracia, o renascimento iluminista e a democracia como se fossem nobres legados enviados ao mundo. Não. Temos que entender que a história da Europa é também uma história de violência. Não só no século XX, as duas guerras mundiais terão morto 80 a 100 milhões de pessoas no solo europeu, como a própria ideia da Europa se constituiu fora dela, através de relações que têm a ver com a escravidão, que têm a ver com a pilhagem, têm a ver com a mestiçagem pela violação, têm a ver com o desenfreado extrativismo de recursos, têm a ver com o genocídio, com o apagamento de culturas e de línguas. Isto é também a história da Europa. E, em certo sentido, esta história está muito ligada àquilo que é o presente do racismo. Fanon dizia que o negro não é um homem. E quando ele diz esta frase, que hoje vemos ainda como um certo sentido patriarcal, no sentido em que homem é usado para dizer humanidade, ele queria dizer que quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos ainda a discutir quem é que tem o direito a ser humano. Quem são aqueles cuja dignidade é suficientemente reconhecida enquanto parte dessa humanidade que de tanto celebrar às vezes esquecemos que ela constitui aquilo que Sartre, aqui citado, também dizia, um humanismo racista. Sartre dizia isso no prefácio ao livro do Fanon. Esse humanismo racista é a arrogância de acharmos que podemos constituir as gramáticas de dignidade do outro sem reconhecermos aquilo que são os momentos de alguma forma, eu diria que Portugal aprendeu a lidar com a pequenez do país que se constitui depois do fim do Império. Mas eu tenho dúvidas que Portugal e a sociedade portuguesa se tenha capacitado para enfrentar a pequenez que resulta do reconhecimento da sordidez da violência colonial que durou até há não muito tempo. E falamos... eu tenho família que viveu num contexto colonial, todos nós conhecemos combatentes que estiveram na guerra colonial. Nós não falamos de um passado longínquo e distante, nós falamos da nossa sociedade, falamos dos nossos amigos, falamos dos nossos familiares, histórias que estão connosco em nossa casa se as buscarmos. E, portanto, eu creio que este silêncio público de que eu falava, de alguma forma, tem sido confrontado em tempos recentes. E tem sido confrontado através daquilo que eu chamaria uma aliança inorgânica entre o movimento antirracista e o espaço académico, a academia, o espaço de produção de conhecimento que se tem situado também de uma forma muito importante nessa crítica àquilo que é uma celebração uma celebração acrítica, para me repetir, daquilo que é a história de Portugal e a história da Europa. E esse confronto tem sido feito em vários momentos, poderemos no debate enunciar alguns deles que eu acho que são importantes e que são recentes. Há realmente aqui uma efervescência política que importa considerar. Mas eu diria que é completamente central nós analisarmos o impacto do colonialismo e da violência colonial enquanto racismo também nas nossas sociedades, para percebermos não só as desigualdades sociais que marcam as nossas sociedades, mas também a violência. E quando eu falo da violência, não falo só da brutalidade policial, como o caso do Alfragide. Eu falo da violência simbólica, da violência cotidiana, daquilo que Rob Nixon chamava de violência lenta. A violência lenta de uma mãe de um filho negro que em qualquer momento sabe que o filho chegará a chorar a casa porque foi vítima de insultos racistas. Eu já fui esse filho negro a falar com a minha mãe nesses termos. A violência de alguém que procura arrendar uma casa e que sabe pelo olhar do senhorio que não vale a pena sequer ver a casa. A violência simbólica e cotidiana de nós não nos vermos representados nos espaços de poder e de sentirmos que somos sempre os únicos, os excepcionais ou aqueles que de facto não merecem exatamente estar ali.
E essas histórias constituem-nos, e eu creio que é importante, enquanto sociedade, e agora falo num sentido mais amplo, Portugal confrontar-se com este passado. E é importante a vários níveis, porque permite-nos fazer justiça àquilo que é a democracia portuguesa. A democracia portuguesa não teria sido possível sem as lutas anticoloniais que foram feitas no continente africano. As lutas anticoloniais libertaram Portugal no regime colonial fascista e isso não é suficientemente reconhecido. E eu acho que Portugal deve passar a celebrar o 25 de Abril tendo um olhar para aquilo que foram as lutas anticoloniais, pensadores que, do outro lado, nos mostraram que era importante libertar o povo português de um regime colonial fascista também. Permite-nos também fazer justiça, diria eu, às biografias e às memórias daquele quase 1 milhão de homens e suas famílias que combateram em África durante 13 anos. Eu estive muito perto com os decentes das Forças Armadas, fazendo entrevistas, e é uma ferida que persiste na sociedade portuguesa e que também merece ser considerada com uma leitura crítica daquilo, obviamente, que foi o colonialismo, mas também percebemos que muitas destas pessoas foram usadas enquanto instrumentos de um poder que estava acima deles. Permite-nos também contemplar as identidades e as ancestralidades daqueles que, sendo portugueses, mas por serem não brancos, pelos seus corpos, pelas suas filiações, se reconhecem enquanto descendentes daquelas populações que foram racializadas e colonizadas. Eu sou sobrinho do militante anticolonial que esteve preso no Tarrafal, Pedro Martins. Eu sou neto do administrador colonial que teve um filho com uma mulher manjaca em Caió, de 16 anos, e daí a minha mãe. Eu sou o produto da história colonial e quase todos nós que aqui estamos, de alguma forma, temos uma ligação com aquilo que foi a história colonial e a história de violência. E nem todos nos situamos dentro da mesma ancestralidade. Às vezes, alguns de nós terão múltiplas ancestralidades, mas considerarão que aqueles que celebram o colonialismo ou que o omitem podem estar a exercer uma violência ofensiva para aqueles e para aquelas cujas raízes estão também do lado de lá. E eu acho que Portugal deve abraçar esta riqueza, esta tensão, esta contradição que não se faz sem, obviamente, constrangimentos, controvérsias. Eu acho que fazem parte do modo como avançamos a história. E também fazer justiça à população que esteve e que regressou para Portugal no fim do Império. Não é uma percentagem pequena da população, cujas memórias estão também no continente africano e que viveram num regime colonialista e que se reencontraram no Portugal democrático. É importante também fazer justiça a essas histórias, de muitas delas marcadas por dor e sofrimento, não o nego, e às ambiguidades que resultam desse passado colonialismo. Hoje em dia talvez não faça sentido fazermos aquela pergunta que fazia Lobo Antunes, quando ele dizia, porque Camandro não se fala nisto, quando ele perguntava, porquê que não se fala da guerra colonial? Porquê que não se fala do colonialismo? Parece que foi uma história inventada. Eu creio que já avançamos, em alguma medida, para pensarmos que já vamos falando disto e isto merece ser falado. Mas eu queria considerar, e com isto termino a minha intervenção, que existem em Portugal alguns elementos que dificultaram e dificultam que este elemento tão óbvio, falava-vos há pouco de 1 milhão de homens que entre 1961 e 1974 esteve no continente africano a lutar. Se imaginarem que este 1 milhão de homens têm famílias, nós podemos perceber que este segredo era insustentável. Era completamente sustentável. E o que eu queria dizer é que existem alguns fatores, ainda que em Portugal, dificultam um confronto mais honesto com este passado colonial e com o presente do racismo, porque eles estão vinculados no modo como eu os vejo. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer a centralidade que as chamadas descobertas, os descobrimentos, têm para a autoestima da identidade portuguesa. Obviamente que isso foi muito reforçado pelo Estado Novo, não é específico do Estado Novo, mas esse épico das descobertas que se constitui enquanto algo essencial a uma ideia celebratória de Portugal, ele torna-se bastante problemático, porque obviamente falar de descobrimentos é muito interessante, falar do peso de Portugal no tráfico de transatlântico de escravizados e escravizadas é menos interessante. Em segundo lugar, obviamente o papel que o lusotropicalismo recrutado e trabalhado pelo Estado Novo, a ideia que Portugal fez um colonialismo diferente, não violento,
como isto é ainda um senso comum na sociedade portuguesa e como é que esse senso comum dificulta confrontar as ásperas realidades da história. Em terceiro lugar, eu diria que nós temos também que pensar no papel relativamente limitado que as oposições ao Estado Novo tiveram naquilo que foi o anticolonialismo. Eu diria que essas oposições foram resolutamente antifascistas, tardia e ambivalentemente anticolonialistas e residualmente antirracistas. E eu acho que isso se reflete no nosso presente. Em quarto lugar, obviamente, o modo como o Estado Novo menorizou a violência, o conflito que existia em África, vendo isso como umas escaramuças, portanto, não trazendo à sociedade portuguesa o impacto económico, social e político da guerra que estava ali sendo vivida. Cabe também lembrar que o regime democrático se instaura a partir de militares que estiveram envolvidos com a guerra colonial. E isso, não querendo, criou durante muito tempo um certo interdito de falar de algumas das realidades que carregavam violências e situações menos interessantes de pensar, como crimes de guerra, e que, obviamente, criaram um certo, não diria tanto como um pacto de silêncio, mas algo próximo disso se terá estabelecido de alguma forma na sociedade portuguesa. Em sétimo lugar, eu diria o facto de que a guerra se deu longe. A guerra, por muito que Portugal tenha estado esmagadoramente presente na guerra, ela se deu em espaços territoriais que estão muito longe daqui. Nós não podemos visitar realmente os lugares da guerra a partir de Portugal, e isso cria também um distanciamento crítico e histórico. Para terminar, eu diria apenas que resgatarmos o trabalho de Sara Moldoror, resgatarmos aquilo que foi o anticolonialismo, resgatarmos aquilo que foi o panafricanismo, as solidariedades anticoloniais, obriga-nos, ou convida-nos, diria melhor, a um descentramento crítico de uma narrativa benevolente europeia que pensa as nações europeias como sem capazes de conferirem o devido protagonismo histórico aos sujeitos que reclamaram para si a sua dignidade e que constituíram os direitos humanos a partir das suas linguagens. O anticolonialismo, o antirracismo foram e continuam a ser linguagens para a constituição da dignidade humana, ainda que não inteiramente inscritas num certo legado histórico universalista da Europa que deve ser confrontado. Eduardo Said dizia que muitas vezes nós temos histórias discrepantes, histórias que não comunicam, e que era importante para nós podermos avançar uma justa posição dessas histórias. As histórias do lado lá e as histórias do lado cá. E eu acredito que é esta justa posição de histórias, que é este cinema de combate, que são estas biografias que nós não conhecemos suficientemente, que nos podem realmente aproximar de uma dimensão mais forte de justiça histórica, de democracia e de uma paz social que não seja constituída sobre silenciamentos, mas de políticas ativas para a democratização das nossas sociedades. Muitíssimo obrigada, Bruno. Foi de facto aqui uma leitura muito global, muito completa sobre todos estes tópicos, são de uma imensa atualidade, mas fê-lo efetivamente com a serenidade, mas sobretudo com a plenitude e a consciência histórica que ela necessita, não é? E de facto isso é fundamental para que também com seriedade seja possível construirmos, e eu estou consigo, eu acho que há muito por fazer, muitíssimo por fazer, e um trabalho sério a partir destes conteúdos, a partir dos arquivos que existem, que infelizmente têm estado em perda, mas tantas memórias que nós podemos ainda resgatar e tantos testemunhos na cultura, na arte, que podemos compreender, é fundamental para nos conseguirmos também conciliar com tudo isto. Isso e a sua percepção também evidentemente, dos direitos humanos associados a estes tópicos. Sobre isso falar-nos-á o nosso também último interveniente. Olá, Jorge. O professor Jorge Valde, doutorado em Psicologia Social pela Universidade de Lovaina, foi professor catedrático do ISCTE, investigador coordenador do ICS da Universidade de Lisboa, onde se mantém como investigador emérito, e tem trabalhado muitíssimo neste domínio da psicologia social dos processos sociocognitivos, nomeadamente a questão das representações sociais, as ideologias, a questão das normas sociais e das identidades, e tem uma vastíssima obra publicada sobre estes temas, destacando-se evidentemente aqui também pela atualidade este seu livro que
acabou quase de sair, do Racismo Hoje, Portugal em Contexto Europeu, e que foi publicado recentemente pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Jorge Vala, muito obrigada, é um privilégio poder contar também com essa intervenção e já está online. Está-me a ouvir? Eu estou online. Está online e estamos a ouvir a sua voz. Sim? Pronto. Sim, tudo perfeito. Então eu começo por agradecer este convite e saudar a administração da Fundação Mário Soares e Maria Barroso por esta iniciativa, uma iniciativa que traz para o debate público uma questão tão importante, ou se quisermos, um leque de questões interligadas tão importantes, e que é feita esta proposta de reflexão a partir da evocação de Sarah Moldoror, que deve constituir para nós um testemunho vivo de que é possível um mundo de pessoas livres e iguais. Quero saudá-la, a Fernanda, por estar a coordenar esta sessão, pelo trabalho que tem desenvolvido como historiadora, e soube também que é administradora da Fundação e, portanto, está diretamente ligada a esta iniciativa. E depois quero saudar os membros deste painel, em primeiro lugar a Anushka Maldoror, cuja obra como produtora cinematográfica e programadora é conhecida e foi relembrada pela Fernanda Roll, e o Bruno Sena Martins, nosso colega, investigador no SES da Universidade de Coimbra, cuja obra é largamente reconhecida. Quer no testemunho da Anushka Maldoror a partir da evocação da história da sua mãe, quer a apresentação que fez o Bruno Sena Martins, há elementos que eu penso que são importantes para ajudar a própria reflexão que eu vos vou propor. Esta minha contribuição assenta em dois eixos, como foi pedido. Em primeiro lugar, alguns tópicos, alguns vetores para uma reflexão mais aprofundada sobre as expressões do racismo em Portugal hoje, e depois uma questão que me parece muito importante desenvolver e que faço sobre ela aqui alguns apontamentos, que são os processos de legitimação do racismo e de discriminação que são mais operantes hoje na sociedade portuguesa. Relativamente à expressão do racismo, nós diríamos que, à vista desarmada, se trata de um fenómeno negado e um tabu que não se afronta. Achei muito interessante a expressão do Nuno quando fala de um segredo público. É isto, de facto, o ponto de partida e o lugar onde, em grande parte, ainda nos encontramos. Mas a investigação diz-nos outra coisa. Diz-nos que as crenças racistas nucleares, aquilo que é o núcleo duro do racismo, se encontra fortemente saliente num grande número de pessoas na sociedade portuguesa. Sabemos que isto se passa quer a um nível claro de expressão de crenças que são abertamente expressas, mas que não são sentidas como crenças racistas, mas também que se passa a um nível do que nós chamamos o preconceito implícito, ou se quisermos automático, não consciente, aquilo a que por vezes se chama também o pensamento mais rápido em oposição a um pensamento mais reflexivo. Também esse nível mais automático ou mais implícito, nós nos encontramos a nível europeu entre os países onde esse tipo de preconceito é mais expresso. E depois temos as manifestações do racismo institucional, que são particularmente importantes e têm sido objeto insuficientemente
mas têm sido objeto de investigação, nomeadamente no que toca ao papel das forças de segurança e da escola na produção deste racismo institucional. Vale a pena lembrar que cerca de 25% das pessoas afrodescendentes são capazes de declarar que já foram objetos de tratamento, de maus tratos, quer em contactos com as forças de segurança, quer na escola. Ser capaz de dizer que se foi objeto de maus tratos por parte destas instituições implica muita coragem. E, portanto, é possível que estes valores estejam, digamos, minimizados, exatamente por essa razão. No que toca especificamente à atuação das forças de segurança, ela tem sido objeto de relatórios internacionais da Comissão Europeia, da ONU, do Conselho da Europa, e todos esses relatórios salientam o facto de, nessas instituições, no caso específico das instituições criminais e também dos tribunais criminais, das instituições de segurança, perdão, e também nos tribunais criminais, se assistir muitas vezes a manifestações que são de discriminação e são de comportamentos violentos, mas que são negadas enquanto tal. Foi isso que aconteceu mais recentemente no caso dos jovens da Cova da Moura. Esse acontecimento deveria constituir para nós todos, para as ciências sociais em geral, um caso de estudo, porque ele tem muitas dimensões, mas eu chamaria a atenção de um aspecto. Há agentes que foram condenados, no entanto não houve repercussões disciplinares por parte do IGAI sobre esses agentes, mas há um aspecto que eu acentuava, de que é a ideia de que os crimes que foram cometidos e que o Tribunal reconheceu em alguns casos não foram por ódio racial, apesar de, simultaneamente, o Tribunal ou ter ficado provado em Tribunal que ocorreram as agressões de que foram alvos esses jovens, ocorreram ao mesmo tempo que eram feitos insultos racistas. Apesar disso, o Tribunal não quis reconhecer que se tratou de ódio racial. Onde nós temos um quadro que é complexo, com múltiplas manifestações. Há, por um lado, uma negação por parte das instituições dos comportamentos racistas, há o reconhecimento por parte das vítimas de racismo e de discriminação de maus tratos institucionais, e há, através de estudos feitos nos últimos 20 anos, informação suficiente sobre quanto está difundido ou quanto estão difundidas ainda na nossa sociedade as crenças racistas mais tradicionais. E por isso a questão sobre a qual nós devemos refletir, penso eu, que é esta: como é que se mantém este mito de que não há racismo no nosso país, numa sociedade democrática como é a nossa. Só podemos fazer esse tipo de afirmações se legitimarmos ações que deveriam ser consideradas como discriminação ou como resultado de racismo, mas que o não são. São vistas de uma outra forma, muitas vezes até como factos justos e merecidos. E eu penso que há um dos fatores através dos quais estes mecanismos de legitimação atuam, um dos fatores consiste na redução do racismo ao preconceito e da redução do preconceito a um fenómeno natural, um fenómeno social natural. Ora,
quando se retira a dimensão de desigualdade e de poder associada ao fenómeno que é o racismo, este torna-se, de facto, um fenómeno irrelevante. Em muitas reflexões que temos visto publicadas por parte de comentadores, intelectuais portugueses recentemente, esta naturalização do racismo e, sobretudo, esta exclusão da definição do que é o racismo, da dimensão de poder e da desigualdade de poder, é extraordinariamente importante para compreendermos como é que nós legitimamos e negamos o racismo na sociedade portuguesa. E depois, como já foi referido pelo Nuno, o racismo, o lusotropicalismo tem um papel fundamental na legitimação do racismo. Não há ainda estudos suficientemente fortes sobre o lusotropicalismo e as suas consequências, estudos empíricos, mas eu penso que se trata de um fenómeno, de um mito sobre o qual devemos todos trabalhar. Trata-se de um mito que tem ou parte de um elemento fundamental que é uma composição heterogénea a nível genético da alma portuguesa. Nós seríamos um cruzamento de judeus, árabes e celtas, nenhum outro povo teria incorporado tanta diferença, tanta mistura como nós, e, portanto, esta matriz biológica diversa só pode produzir uma capacidade para a relação com o diverso, com o diferente, e foi isso, ou terá sido isso, que nós fizemos durante o processo de colonização. Esta colonização teria sido, desde o início, motivada mais por fatores de cristianização e de civilização do que por fatores económicos ou geopolíticos, como aconteceu com outros países, e teria sido uma colonização marcadamente cordial, como não poderia deixar de ser, devido a esta matriz genética da Portugalidade. Um povo que produziu uma colonização globalmente exemplar no passado não pode no presente produzir fenómenos ou comportamentos racistas. É este o raciocínio para uma compreensão do impacto do lusotropicalismo na compreensão do racismo hoje em Portugal. Então, salvo raríssimas exceções, o racismo não existiria na sociedade portuguesa. Aquilo a que muitas vezes se chama discriminação ou racismos seriam epifenómenos desse mesmo fenómeno e deveriam ser tratados como tais. A conclusão do acórdão do tribunal que julgou os adolescentes da Cova da Moura é nesse sentido exatamente que vai. Não houve ódio racial no comportamento, na tortura, na agressão de que foram vítimas esses jovens. Ora, há outros aspectos dos mecanismos de legitimação que eu penso que são em evolução neste momento. Nós temos tradicionalmente esta negação do racismo, temos tradicionalmente o convívio com este mito que nos alimentou desde sempre, o mito do lusotropicalismo. Ele é anterior, aliás, ao próprio, não formalizado, mas é anterior ao próprio Gilberto Freire, que o teorizou. Há aqui um aspecto que, se me permitem, é interessante, que todas as sociedades coloniais dizem que o seu colonialismo foi cordial. Mas, no nosso caso, é muito interessante verificarmos que nenhum outro país, que eu saiba, como nós, tem uma história, uma narrativa, uma representação social para contar sobre a sua origem, que justifica essa mesma cordialidade no processo de colonização. Mas dizia eu que estes mecanismos de legitimação que eu acabo de referir são, sobretudo, mecanismos passivos. Há, no entanto, recentemente, a ativação de mecanismos mais defensivos, exatamente como resultado
da luta antirracista, e esses mecanismos mais defensivos recorrem sobretudo à ideia da ameaça. O diferente, nomeadamente dos afrodescendentes presentes na Europa neste momento e em Portugal neste momento, seriam percebidos como representando uma ameaça. Eles são uma ameaça porque são consumidores indevidos de recursos públicos, são uma ameaça porque porque ameaçam a nossa segurança individual e coletiva, e isso fruto dos estereótipos a que estão associados e que os associam à ideia de criminalidade. Mas particularmente importante nesta ideia de ameaça como fator de legitimação é o facto de a presença dos afrodescendentes ser sentida como uma ameaça à nossa autoestima e à nossa identidade. E isto porquê? Porque a representação da nossa história assenta sobretudo na evocação do passado colonial, que é representado como descobrimentos e civilização de povos. Ora, se somos um país que ancora o orgulho nacional, sobretudo na história, se somos um país que ancora a sua identidade nacional na ideia de descobrimentos e de civilização dos outros povos, como podemos nós, no presente, como pode a nossa sociedade no presente ser produtora de comportamentos discriminatórios ou violentos. Esta questão é extraordinariamente importante porque é muito difícil de ultrapassar. O que sucede, no meu entender, na sociedade portuguesa é um fechamento da ideia de identidade coletiva em torno deste passado colonial, descrito como descobrimentos e civilização de outros povos, de onde trata-se de uma identidade simplificada, não complexa, que dificilmente permite a adaptação a novas realidades e a mudança. Esperemos, no entanto, que seja possível, através de estratégias diferentes, que isso venha a acontecer. E depois, de uma forma mais geral, esta a discriminação associada ao racismo e as desigualdades daí decorrentes são legitimadas por duas crenças, neste caso não específicas da sociedade portuguesa, mas que atravessam as nossas sociedades europeias e outras, a crença na meritocracia por um lado e a crença no mundo justo por outro. Estas duas crenças reúnem-se para gerar a ideia de que cada um tem o que merece e merece o que tem. Sendo assim, atos discriminados não serão mais do que comportamentos justos, atos discriminatórios não serão mais do que comportamentos justos e justificados. As prisões, com sobre-representação de pessoas negras no nosso país, ou reduzido acesso a graus de ensino mais elevado dessas mesmas pessoas, são prova disso mesmo. Ausência de esforço e mérito, justo merecimento pelo aquilo que se fez ou pelo que se é. Estas duas crenças estão ativas no conjunto, como eu referi, das sociedades ocidentais, são particularmente ativas na sociedade portuguesa, porque também sobre elas não tem havido o debate necessário. Para terminar, há sinais de mudança, há um futuro de esperança, em meu entender. Em primeiro lugar, porque se alargou o debate público e o debate académico em torno destas questões. Em segundo lugar, porque temos agora um plano nacional de luta contra o racismo. Isto significa que as instituições portuguesas, vamos ver se será assim, estão dispostas a discutir e tomar medidas relativamente a este problema, o que significa aceitar que há um problema, o que até agora
não acontecia. Esperamos, pois, que haja uma execução do Plano Nacional de Luta contra o Racismo, nomeadamente, no meu entender, no que toca a duas instituições nucleares, a escola e as instituições de segurança e os tribunais criminais que atuam em conexão. E, finalmente, há sinais de esperança de que a luta antirracista se desenvolve e de que haja cada vez mais uma emergência da associação entre antirracismo, igualdade, direitos humanos e democracia. Esta associação é hoje particularmente imperfeita. Há sinais de que a abertura da sociedade portuguesa ao debate neste domínio possa torná-la menos imperfeita. Muito obrigado. Era esta a minha contribuição para este debate. Foi incrível e, sobretudo, quer dizer, obrigar-nos e proporcionar-nos, não só através desta intervenção contida no tempo, não é? Mas as tantas para que o professor Jorge Vala tem contribuído através da sua literatura. E ficou aqui, quer dizer, ficaram aqui focados alguns tópicos que, enfim, que foram caindo das três intervenções, que seria bom revisitar, enfim, enquanto ficamos disponíveis para quaisquer intervenções dos próprios conferencistas ou do público, seja ele este presente ou que está virtual, mas há sempre, quer dizer, há aqui uma dimensão que fica presente e que o Jorge em particular, o professor Jorge Vala, se dedicou, que me inquieta sempre muitíssimo, não é? Que é esta capacidade de legitimação que nós temos, e também cruzando um bocadinho com o que o Bruno disse, de compreender o racismo e de uma certa tolerância relativamente ao racismo quando ele não tem uma expressão violenta. Quer dizer, isto eu acho que é uma das maiores perversidades e um dos maiores perigos que nós enfrentamos e que passa muito, não é, pela necessidade que temos destes debates e destas partilhas e do trabalho fantástico que herdamos e que temos o privilégio de conhecer, não só do casal da Sorori e enfim, do Mário Pinto Andrade, mas também da própria Anushka e de tantas intervenções que têm acontecido, que é a necessidade e a convicção de que temos que trabalhar de forma cada vez mais ampla e que a dimensão da literacia sobre tudo isto é fundamental. Eu acho que é um dos aspectos que nos faz falta. Nós temos que também proporcionar às pessoas, à sociedade em geral, ferramentas de interpretação e de compreensão que lhes permitam precisamente não só interpretar e desmistificar uma série de ideias feitas sobre tudo isto, como por outro lado também capacitarem-se para uma luta que tem que ser uma luta solidária e que precisamente consiga explicar às pessoas que o racismo não é só racismo, não é uma coisa contida, é algo que tem a ver com todos nós, com os direitos humanos, com a igualdade e, no fundo, com uma compreensão do mundo que é fundamental. Eu também tenho esperança de que o futuro nos possa trazer algo em Portugal, através do Plano Nacional contra o Racismo, talvez também com algum ceticismo, se olharmos um bocadinho para a nossa formação cultural e a nossa formação social, não é? De facto, e aqui uma vez mais o que foi dito é muito, muito importante. Os mitos sobre aquilo que tem a ver com a herança ou o legado do Estado Novo ou dos descobrimentos são os tópicos, no fundo, mais efervescentes, mas não se esgotam aí. Eu acho que o conhecimento, a apresentação é fundamental, nomeadamente o Bruno focou aqui dois tópicos que são, que enfim disse-o na sua narrativa, mas que são fundamentais e que nós temos que enfrentar de frente, não é? Quer dizer, de facto, a oposição, a luta pela democracia em Portugal só muito tardiamente chegou à luta contra o racismo, não é? Quer dizer, e de que forma também muitas vezes sabemos enviesada. É claro que o tópico dos descobrimentos é sempre aqui central, mas todos nós sabemos que a formação anterior aos descobrimentos e posterior aos descobrimentos teve também um papel fundamental. É certo que o Estado Novo exacerba tudo isto, mas atenção, quer dizer, a República antes e muitas dimensões posteriores não fizeram menos. E, portanto, eu acho que antes de mais nós temos que conhecer, temos que aprender, temos que ler e temos que convocar e apelar
a dimensões e a leituras e interpretações da realidade que vão para além da literatura académica, que evidentemente, onde eu me situo, que evidentemente tem que acontecer, mas tem que haver aqui um esforço efetivamente mais alargado por parte da sociedade. Claro que as escolas são aqui um elemento fundamental para esta literacia, para esta aprendizagem, mas nós temos muitas feridas abertas genericamente na nossa sociedade portuguesa em particular, que têm a ver com este passado recente, não só da guerra colonial, mas de tantas coisas que aconteceram, mas é muito jovem, é muito próximo, está muito presente, como dizia o Bruno, e isso significa que a nossa atuação tem que ir muito para além de uma literacia a um nível de escolas e, portanto, aqui uma vez mais a intervenção cívica é muito, muito importante. Enfim, eu acho que temos aqui tantas coisas para pensar, a questão do eurocentrismo, eu penso que é também central e ela é útil e tem sido, quer dizer, é útil refletirmos sobre a questão do eurocentrismo, mas também tem que ser posicionado não só relativamente às questões do racismo, não é? Quer dizer, esta sobranceria ou soberba da Europa na leitura do mundo é algo que é muito mais amplo do que a questão do racismo, não é? E eu acho que também não temos que dar a centralidade e o papel do racismo que ele tem, nem mais nem menos, ele é absolutamente fundamental, mas também quando encontramos estas questões temos que os ver na sua globalidade, que foi o esforço que aqui foi feito também, e este tópico do eurocentrismo de facto e deste climatério que a Europa achou que teria sobre todo o mundo tem muitas dimensões e, portanto, uma vez mais a escola, o conhecimento, a literacia, a cultura, o cinema, as artes e a literatura são tão importantes. Se não temos questões, não vejo ninguém manifestar-se, tenho aqui, não sei, acho que lhe vou tirar o microfone, ou então pedir-lhe que se levante e que fale. Pode ser? Pode ser, obrigado. Posso falar por aqui, não é? Pode. À vontade. Ok. Obrigado. Sim, sim. Boa tarde a todos e todas. Sou Armando Correia, guineense da Guiné-Bissau. Sou formado em Sociologia na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, no Brasil. E aqui estou a tirar mestrado em Estudos de Desenvolvimento no Instituto Universitário de Lisboa, isto é. Comoveu-me muito a vossa fala. Em princípio, agradeço também à mesa pela partilha das vossas falas, fiquei muito grato, sobretudo com as citações dos grandes autores, pensadores africanos, no qual também eu me identifico. Minha vivência como estudante internacional, tanto no Brasil como cá, são diferentes. No Brasil tive uma experiência também em diferentes, digamos, caminhos que eu passei, propriamente sobre o racismo, sobre o debate sobre o racismo e negritude, o panafricanismo e tudo mais. E aqui também, em Portugal, há uma ideia nova, né, da experiência que eu estou aqui a passar, sobretudo nos dias e dias do meu cotidiano, não só no trajeto para a universidade e como vejo nos comboios, nos metrôs, o cotidiano, as relações humanas, como isso se interconectam, as pessoas se falam, olham um para o outro, não é? E isso são questões que de vez em quando refletimos juntos. Estou a falar, refletimos junto, eu juntamente com o meu amigo aqui, Trindade Nanki, que nós discutimos muito como que isso se conecta a nós e como esse lugar de fala que nós estamos a perceber em cada dia, como o Portugal que, digamos, tem essa, digamos, privilégio da era dos descobrimentos, aquilo que o Bruno estava a dizer. Mas nos últimos tempos, para vocês perceberem, aqui é um comentário, mas também podemos refletir em conjunto, sobretudo com o Bruno e a mesa toda. Eu trabalho na área de segurança privada. Então, trabalho numa loja, né, supermercado, e houve um dia, um mês atrás, no qual um senhor me perguntou uma coisa. Uma pergunta que não respondi porque parecia-me que eu não tinha uma capacidade psicológica no momento para poder responder. Não é que eu não sei qual é a noção da pergunta. A pergunta foi formulada assim: já ouviu falar da supremacia branca?
Essa foi a pergunta que o senhor, que é o cliente, me perguntou. Eu fingi que não ouvi, porque eu pensei muito na minha capacidade psicológica naquele momento para poder vivenciar com isso. Então, aí podemos discutir sobre a violência simbólica, mas ainda mais profundo, não é? E repetiu mais uma vez, e eu não respondi. Depois eu lhe disse, acho que já deves ter ouvido da sociologia, e eu sou formado em sociologia, e portanto tu deves saber de que eu tenho a noção de aonde você quer chegar com a sua pergunta. Portanto, são coisas que já aconteceu, não é, durante meu serviço de segurança, e que em certos momentos há várias questões da violência simbólica, emocional e tudo mais que passamos por isso, não é? E também vejo em algumas instituições no qual eu já passei, não é? Percebo essa questão da violência simbólica, como é que isso se estrutura. Mas eu fico aí a ver. E também algumas vezes já vejo isso em algumas, digamos, pessoas que não nasceram aqui, digamos, nesse sentido, mas que não tiveram a oportunidade, no caso, de perceber como é que isso se estrutura, não é? Eu já vejo isso várias vezes. Então, queria aqui com a mesa, como nós podemos refletir em torno desta situação, desta temática do racismo, que me parece estrutural, não é? Do ponto de vista do debate, mas também como isso se repercute até um certo ponto para que nós possamos ter a consciência de que, individualmente ou do ponto de vista geral, a realidade no qual Portugal herdou hoje, ou se Portugal está a ser chamado Portugal, é que houve alguma coisa. O debate, não sei como é que isso se estrutura, mas a relevância do debate sobre o racismo que nós podemos discutir tem muito a ver no que o Portugal denominou da era dos descobrimentos. Se, por exemplo, eu já cheguei a ter uma conversa com um chefe da loja por aí e ele me perguntou se há racismo em Portugal. Então, só para vocês verem como é que isso se estrutura. A mim, às vezes, eu perco a capacidade de resposta no momento, mas por vezes chamo a pessoa para nós discutirmos, para sentarmos e discutirmos. E quando a pessoa já vê de que perde o argumento suficiente para discutir comigo, porque sabe muito bem que eu tenho a estatística para lhe apresentar, e foge e traz outro debate. E foge do debate naturalmente. Então, queria vos perguntar, minha pergunta diretamente, o que vocês pensam sobre o racismo em Portugal? Sobretudo do racismo institucional e nessa era do cotidiano. Sou um exemplo, quando todos os dias vou para o trabalho, vou de autocarro. E no autocarro há várias cenas que me tocam, como vim da sociologia, percebo isso. Mas às vezes causa muita coisa. Obrigado. Vamos ali. Posso? Este assunto interessa-me muito, porque sou de cá, sou do Douro, mas fui muito nova para Moçambique. E por questões familiares fui sozinha como professora. A minha formação primeira é de professora do básico, depois estudei, depois da independência em Moçambique, fiz pedagógicas, que Samora Machel criou um curso para professores e alunos da universidade que pudessem ser professores depois. E depois aqui tirei Sociologia e fiz o mestrado no ISCTE em estudos africanos, ainda era assim. E o que eu acho é que há um tabu em Portugal falar de Salazar. Ele é um santo, ele fez tudo bem, para uma certa faixa da sociedade. E por isso não olham este problema do racismo como devem olhar, não é? Porque o tempo colonial é muito valorizado e não se confrontam com isso. Por outro lado, também não refletem uma coisa que eu considero que é ter aqui uma parede. É que se Portugal tinha províncias ultramarinas, como Salazar tanto gostava,
eu sou uma transmontana de uma província, e as províncias em Portugal, porque é que nós não temos aqui uma lei do indigenato, como tinha nas outras províncias? Portanto, isto é tudo um disparate que se fez em África, o racismo que eu vi lá, e até me diziam que se a Frelimo ganhasse, a primeira pessoa a quem cortava o pescoço em Quelimane era a mim ou o meu marido, porque a gente defendia a independência, queria, não é? E o que eu acho é isso, é um tabu Santos Salazar, que para mim é uma figura, é um homem perverso, é como os outros ditadores da Europa, só que este era fingido, vinha com aquela conversa mole. E pensarmos realmente que era aquilo. Porque agora eu nunca tive muito poucos alunos africanos na minha escola, e então como é que são províncias ultramarinas? E se íamos para lá íamos para lá como era a função de evangelizar, porque é que não éramos todos iguais? Andámos-nos a roubar também a nós, génios que lá estavam, podiam ter descoberto medicamentos para a saúde, grandes cientistas. Muito obrigada. Temos aqui mais uma questão. Eu vou lá levar o microfone. Isto hoje parece uma apresentadora de televisão. Obrigado. Boa tarde aí a todos. Eu sou funcionário público formado e tive a ouvir com muita atenção, obviamente, que a conclusão que se tira do que aqui se disse e das experiências pessoais, e que no fundo confirma o que todos sabemos, é que sim, há racismo e muito em Portugal. Muito racismo em Portugal. Número 2, todos nós temos um preconceitozinho racista. Temos é que lutar contra ele, mesmo quando dizemos que não somos racistas, que somos muito amigos de todos os outros e coisa. Existe. Temos de ter consciência dele e lutar contra ele permanentemente. Número 3, há uma esperança, uma luz ao fundo do túnel, como também consegui perceber dos vossos e do palestrante na internet, na net. Há uma esperança, há um plano nacional contra o racismo que eu ainda não li em pormenor. Há isto e há aquilo. Ótimo. É preciso é que tu, que está no plano nacional contra o racismo, tenha em conta que tem que ser implementado e tem que ter a opinião pública do lado desse plano. Não há leis nem decretos-leis que sejam execuíveis se as opiniões públicas não tiverem um apoio importante, sólido das opiniões públicas. Ora, isso é um trabalho que tem que se fazer e que ainda está a começar, está ainda muito incipiente. Tem que se fazer muito mais, sobretudo a nível de escola primária ou de pré-primária. Aí tem que logo começar. O Plano Nacional contra o Racismo, obviamente, deve ter lá disposições sobre isso, mas é preciso implementá-lo e é preciso fazer aquilo com que se compra os melões, é gastar dinheiro nisso. Gastar dinheiro não é só dizer que somos contra o racismo e que há racismo e estamos muita pena e obviamente que assumimos. Eu não tenho complexo em assumir que há racismo e tenho muita pena que exista racismo e gostaria que existisse uma sociedade ideal, falando no lusotropicalismo, em que os brancos amavam as pretas, faziam-lhes filhos, era tudo por amor, não havia racismo naquilo nada, nem violência, era tudo um amor muito grande. É tudo mentira. Obviamente que isso era uma coisa, um sonho cor-de-rosa que nunca se materializou. Agora, esporadicamente há casos que as pessoas podem dizer, eu nunca fui racista, eu tive sempre com pretos, com brancos, com amarelos, sempre foram lá à minha casa, comeram, lancharam, tínhamos... mas isso são casos esporádicos, são exceções honrosíssimas que existem, mas a generalidade não é nada não é nada disso. Depois, há que despartidarizar esta luta contra o racismo a nível de partidos. Os partidos, cada um é menos racista que o outro, mas obviamente cada um é menos racista à sua maneira. E se não há uma união dos partidos que se dizem que não são racistas, e obviamente não contando com outros que dizem que não são racistas manhosamente, obviamente, para captar mais racistas para eles, isto também não vai a lado nenhum. E temos de ter consciência disso tudo. Depois, o racismo institucional é a polícia e é as escolas. Sobre as escolas, já eu disse agora o que penso. Sobre a polícia é a mesma coisa. Os polícias são pessoas como nós. De pequeninos vão para a escola. Depois vão para a escola de polícia, para Torres Novas ou não sei para onde. E depois têm de ser
gente que lhes incuta esses princípios e que lhes dê o exemplo. Não é só conversa de boca. O Plano Nacional contra o Racismo é lindo. Vamos ver como é que funciona. Oxalá funcione bem. Daqui a uma geração ou duas. Eu não sou um otimista natural, pá, não tenho, pá. Mas obviamente que isto vai mudar, tem que mudar. Eu acho que se estivéssemos numa sala teria aplausos, noutros tempos, mas é verdade, eu acho que sim. A minha proposta seria fazermos aqui uma ronda no sentido inverso, e eu acho que esta questão do racismo é evidente. E passamos todos por esta convicção sempre de que, antes de mais, temos que ter consciência de que ele existe para poder lutar contra ele e assumi-lo. Ele em Portugal existe em todo o lado, é latente, e precisamos também de mecanismos, no fundo, mais óbvios para lhe fazer face. A minha sugestão era começar pelo professor Jorge Vala, para depois passar pelo Bruno e terminar com a Anushka, em breves intervenções, enfim, de reflexões sobre tudo isto. Jorge, está de acordo? Jorge, não está a ouvir. Liguei agora o microfone. Está ótimo. Pronto, mas estava a ouvi-la. Obrigado, Fernanda, por pedir para intervir após estes comentários. Estes comentários foram extremamente importantes. Em primeiro lugar, o testemunho sobre as experiências pessoais na vida cotidiana e as interrogações de que as pessoas são objeto acerca desta questão. Depois, a forma como ainda não afrontamos suficientemente a representação sobre os anos da ditadura e as ambiguidades que a nossa própria linguagem hoje reflete acerca desses anos e nomeadamente da guerra colonial e dos acontecimentos a ela associados. E depois, esta última questão relativa à necessidade da implementação do plano contra o racismo, que todos estaremos de acordo. Eu sou particularmente sensível à observação que foi feita, que é preciso ter dinheiro para cumprir o plano. Uma das coisas que me preocupou quando li o plano foi o facto de não ver qualquer referência aos custos da implementação das medidas que estão lá referidas. Esperemos que, na aprovação agora do Orçamento de Estado para o próximo ano, esses custos apareçam. Mas eu queria voltar de uma forma mais global à questão que enunciei da legitimação de todo o tipo de raciocínios que nós desenvolvemos, nomeadamente quando estamos inseridos em instituições, relativamente à legitimação do racismo. Eu penso que este aspecto é extraordinariamente importante, porque a democracia não existe sem comportamentos e ações percebidas, pelo menos, como legítimas, e mais do que isso, do ponto de vista pessoal, a nossa autoestima está diretamente associada ao facto de nos percebermos como não racistas, não preconceituosos, e isto de forma legítima. De que mecanismos nos servimos para esta legitimação e a manutenção de uma autoestima positiva é alguma coisa que vale a pena aprofundar e estudar. Eu tenho contribuído, penso, um bocadinho para isso, mas é necessário realizar muito mais trabalho nessa linha. E depois queria frisar um aspecto que a Fernanda Rolo referiu, que é a questão da literacia. Uma das coisas que no trabalho empírico que tenho feito mais me preocupa é de facto a ausência de conceitos para alimentar este tipo de reflexão.
há emoções, há uma linguagem relativamente fácil, mas não há um aparelho conceptual, não está difundida, se quisermos, esta literacia sobre este fenómeno que é o racismo, quer no que toca a conceitos que remetem para o passado, quer a conceitos que remetem para o presente, nomeadamente nesta associação entre direitos humanos, racismo e democracia. E pronto, resta-me mais uma vez agradecer esta iniciativa da Fundação e o convite de que fui objeto. Muito obrigado especificamente agora pelo trabalho que a professora Fernanda Rolo teve neste debate e pelo papel do nosso colega investigador Bruno e pela Anushka e a reflexão que nos trouxe. Muito obrigado a todos. É sempre um privilégio, obrigada. O mérito desta iniciativa não é só da Fundação Mário Soares Maria Barroso e, portanto, a iniciativa do Indi Lisboa e da Cinemateca não queria deixar de partilhar. E, de facto, a Fundação Mário Soares Maria Barroso está aqui procurando também na sua renovação, enfim, de que eu tenho o gosto de fazer parte, retomar aquilo que é também a luta e o combate, quer de Mário Soares, quer de Maria Barroso, pela democracia, pelos direitos humanos e por estes debates e pela salvaguarda deste património inestimável. E por isso ficamos sempre disponíveis para que todas as iniciativas que possam surgir e que possam alimentar também esta intervenção cívica possam acontecer, porque precisamos efetivamente de falar, de denunciar, de contar e de criarmos esta solidariedade. Bruno, que eu sei que tem um comboio, mas que não há problema. Muito obrigado. Eu queria já agora cumprimentar o colega Jorge também, dizer que o trabalho dele tem sido muito importante quando às vezes em Portugal se entra num certo negacionismo em relação às estruturas e às lógicas do racismo. O trabalho que o Jorge tem desenvolvido acho que nos dá um recurso muito importante também para podermos expor essa evidência também. É uma evidência que se sente na pele, né? De muitas formas e de muitos momentos. E era exatamente, eu queria aproveitar, agradecer os testemunhos, diferentes lugares, diferentes experiências muito ricos, mas eu aproveito o meu tempo para... Qual é o seu nome? Não retive o seu nome? Armando Correia. Exatamente. Falar um pouco da experiência do Armando, eu acho que ela é interessante, analisar aquele evento de um homem que se aproxima e pergunta se sabe o que é a supremacia branca. Uma das questões que eu achei interessante na fala do Armando é a ideia de que muitas pessoas, às vezes o tom da nossa cor da pele nos expõe mais ou menos ao racismo, a cidade em que vivemos nos expõe mais ou menos ao racismo, mas é interessante nós pensarmos que para muitas pessoas o racismo é uma experiência tão cotidiana e tão presente que é preciso criar estratégias de resistência que muitas vezes não são aquilo que nós pensaríamos que é a resistência. Resistência é também ignorar, às vezes, porque uma coisa que nós aprendemos a lutar é que ninguém define a nossa hora de lutar. Eu luto, eu resisto na minha hora, não quando sou provocado, não quando alguém que me quer oprimir escolhe que é a minha hora de lutar. E, portanto, nós muitas vezes medimos as nossas forças. Eu ouvi uma história lindíssima num concerto de Fadoixa, contava sobre uma mulher trans, em que ela dizia que às vezes era difícil apresentar-se como mulher, porque isso implicava expor-se a muita violência cotidiana, e ela dizia que de manhã, quando se olhava ao espelho, pensava na roupa que ia vestir e pensava quanto sofrimento e quanta opressão é que eu estou disposta a aguentar. E quando ela estava disposta, vestia-se de uma forma absolutamente feminina. Quando ela achava que era demais, não. E, portanto, essa ideia de que nós escolhemos o modo como resistimos, há um conceito muito bom do James C. Scott, que é Everyday Resistance, que nós resistimos, às vezes esperando o momento certo para resistir, que nós resistimos, às vezes, de formas silenciosas, olhando para o lado, fingindo que não ouvimos, e que, portanto, o modo como nós lidamos com essa forma, agora só me veio overwhelming, como essa forma que muitas vezes nos avassaladora, exatamente, essa forma avassaladora com que essas formas de violência estão presentes na nossa vida, é realmente esperar a hora de resistir, ou definir o nosso momento
de dizer, ou aquilo que dizemos, ou se queremos abrir um confronto, ou se queremos às vezes ser mais diplomáticos, ou às vezes aceitarmos que a nossa dignidade está em causa e temos que confrontar. E uma das questões que o Armando levanta e que me fez pensar muito foi quando eu comecei a entrevistar ou a falar com os nossos pais. A geração que passou aqui, digamos, os anos 60, anos 70 em Portugal. Será que os nossos pais eram antirracistas? É muito curioso. Eu tive essa conversa com a minha mãe. E é muito óbvio que muito do investimento que a minha mãe fazia era de prover uma educação ao seu filho. Sujeitar-se a muitas lógicas, obviamente racistas, sem muitas vezes as denunciar. Não porque ela não tivesse consciência delas, mas porque ela percebia que a estrutura de desigualdade e de força e o discurso público era tão estreito para essa enunciação que muitas vezes nós não fazemos justiça aos nossos ancestrais, pensando que eles resistiram num outro momento, que hoje nós temos realmente uma comunidade simbólica, educada, muito formada e capaz de vir para as ruas e dizer o antirracismo em termos que são obviamente políticos, mas é importante nós reconhecermos o que era lutar politicamente nessa resistência cotidiana numa geração que não é a nossa. Então isso é um aspecto que eu acho que é interessante de pensar a partir dessa fala do Armando, que é como é que se resiste e as diferentes formas de resistir, e há uma forma o facto de que nós somos devedores daqueles que vieram antes, daqueles que lutaram contra a abolição da escravatura, que lutaram contra o colonialismo, daqueles que lutaram pelos direitos civis. Nós somos devedores de todos esses que vêm antes. Mas o último elemento que eu queria acabar é a ideia de que é certo que existe, e ele é preponderante, um racismo estrutural, institucional, simbólico, que muitas vezes surge de forma violenta, mas que na maior parte das vezes é insidioso e que aparece nos nossos cotidianos. Mas há uma coisa que nós devemos sempre contar. Quando existe uma resistência que de alguma forma é bem sucedida, esperem uma contravaga. E a contravaga é a ideia de que, quando se dá a abolição da escravidão, vem as leis Jim Crow, ou vem a lei da vadiagem, ou quando o movimento negro começa a articular uma voz, isso realmente, diz aquilo que o Jorge dizia, cria uma ameaça. E como é que essa ameaça tem sido traduzida? Essa ameaça tem sido traduzida num certo recaustar de um discurso da supremacia branca. Portanto, existe aqui um backlash, uma contravaga, em que apela-se a um nacionalismo, a um orgulho nacional, no momento de alguma insegurança social e económica, e nós temos aí as extremas-direitas. As extremas-direitas, que alguns chamam os pós-fascismos, que alicerçam muito do seu discurso na afirmação da ameaça do antirracismo, como se for o antirracismo que criasse o antirracismo, como se fosse a resistência que criasse o problema, e que, portanto, a ideia de que existem pessoas ameaçadoras para a nossa sociedade de bem, para as pessoas de bem, é uma ideia que está presente. Então nós devemos pensar como é que este é um momento crítico em que, além desse racismo estrutural que permeia a nossa sociedade, a nossa história, a nossa subjetividade, não é por eu ser negro que eu não tive na minha vida atitudes racistas. Eu já tive vergonha da minha mãe quando ela me ia buscar à escola, quando era criança, por ser uma mulher negra retinta, e sabia que isso levaria a alguma opressão da parte dos meus colegas. Portanto, algum desse racismo também se incorpora, e nós temos que nos reconhecer como negros, lutando contra esse racismo e contra essa incorporação de racismo em nós, como dizia Fanon. E, portanto, apenas para dizer que, de facto, existe um momento político em que realmente essas contravagas de extrema-direita exploram também a ideia de que o antirracismo inventa o racismo, e é importante estarmos atentos a isso, e a importância da nossa democracia ser suficientemente forte e fortificada para não permitir que o discurso do ódio tenha representação política parlamentar. Muito bem, muito obrigada, Bruno. De facto, o caso do Armando é absolutamente impressionante, sobretudo também se tivermos em conta que ele de certeza que estava fardado como segurança e, portanto, uma vez mais ali também a responsabilidade e a hierarquia profissional colocam-o num contexto, num espartilho, não é? Que ainda dificulta mais uma reação, e pior do que tudo é de facto este racismo perverso que sabemos que existe e que se manifesta desta forma perversa e que acaba por alimentar isso.
e sobretudo a coragem, não é? A coragem da afirmação, a coragem da diferença. Eu acho que este racismo estrutural que nós vivemos em Portugal, não obstante o exacerbamento que os descobrimentos suscitam e o Estado Novo agudiza, é muito mais amplo do que isso. E o caso enfim, da Sara acaba por contar isso também no seu percurso histórico. A questão da inscrição histórica aqui é muito importante, não é? Porque de facto há tempos, e há tempos onde essas afirmações, eu fiquei impressionadíssima com o conto da sua mãe, do nome e da data de nascimento, porque é essa coragem, e sobretudo uma mulher negra, e sobretudo nesse ano, que são, e serão para todos nós sempre muito inspiradores. Obrigada. E fica, por favor, a Anushka a fechar esta sessão e nisso transporte também o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento por parte deste combate. Obrigada. Obrigada a você y por supuesto estoy de acuerdo por todo lo que han dicho y creo que el cinema de Sara Maldoror es una propuesta concreta, creativa, poética a todo lo que estamos viviendo, cada uno en su piel en varios momentos, porque hay la violencia social también, y son temáticas muy importantes. Y bueno, es una respuesta que ella hizo, que era luchar sin parar, porque hizo 42 películas y escribió 46 proyectos, que espero que un día, no sé cómo, con un libro, no sé, u otros filmes podríamos producir algunos al mínimo. Y creo que su respuesta creativa es la más fuerte y la mejor respuesta, al mínimo una respuesta a todas esas preguntas tan importantes. Y yo creo que lo único que puede hacer como conclusión es invitarles a venir a participar en Lisboa, a descubrir, a ver sus películas, porque hay algunas que hemos descubriendo hace solamente 2 meses. Estoy pensando en la última película que descubrimos sobre el pintor cubano Wilfredo Lam, por ejemplo, y es muy importante de ver y después compartir esas obras y quizás esperar que un día esas películas podrían mostrarse en la televisión portuguesa. La puerta está abierta. Muchísimas gracias. Bom, e despedimos-nos. Muito obrigada a todos. Encontrarão sempre a Fundação Mário Soares Maria Barroso como um espaço onde esta luta pelos direitos humanos e contra o racismo tem que acontecer, e uma casa aberta precisamente para que todos estes estudos e estas iniciativas possam acontecer. É um enorme gosto termos aqui o arquivo do seu pai e com certeza que encontrará sempre também aqui a Anushka um espaço com um enorme carinho para acolher todas estas iniciativas e, quem sabe, associar-se a essa dinâmica de revelação da obra da sua mãe, que ainda está muita coisa por descobrir. Muito obrigada por tudo.